Olá, este é um trabalho apresentado à disciplina de Métodos Avançados em Biotecnologia, do professor Danilo Centeno, denominado Microscopia Confocal, Conceito, Aplicações e Utilização da Técnica em Pesquisa Científica, apresentado pelos alunos Denane Vieira Almeida, Isaac José da Silva Filho e Samuel Pérez Chagas. Na década de 1950, o pesquisador Marvin Minsky se deparava com um problema em seus estudos envolvendo a conexão entre as células do sistema nervoso central. Ele percebeu que a iluminação de um volume muito grande de material era o que levava ao aumento do espalhamento da luz, e a observação desses materiais com maiores volumes acabava incluindo na imagem fotos advindas de outros planos da amostra, que não eram o plano de foco da objetiva naquele momento. E isso gerava uma contaminação de fótons que limitava a qualidade da imagem. Este efeito negativo sobre a imagem se acentua quando usamos objetivas de grande aumento e profundidade de campo limitada. A partir dessa situação, surgiu a seguinte pergunta: por que iluminar uma região grande se o objeto da observação é muito pequeno? Para resolver estes problemas, Marvin Minsky idealizou e patenteou os princípios que definem a confocalidade. A designação da técnica como confocal vem do fato de se agrupar diferentes planos focais para a formação da imagem, e a grande diferença nesse caso é o uso de um objeto, um dispositivo físico, denominado pinhole, que impede a chegada de fótons de outros planos até a objetiva para a formação da imagem. Nesta concepção, o microscópio confocal era formado pelo alinhamento de duas lentes objetivas, que tinham como objetivo iluminar a amostra através de uma projeção luminosa, limitada pela difração da luz, e para coletar a luz que passava pela amostra para a formação da imagem final. Os orifícios de restrição da luz, denominados pinholes, eram posicionados alinhados aos planos focais das duas lentes, e restringiam a luz de duas formas, tanto na iluminação quanto na coleta de fótons. Essa configuração proporcionava uma iluminação máxima em um restrito ponto da amostra, e ao mesmo tempo permitia a formação de uma imagem com fótons vindos apenas do ponto focal. A imagem era gerada a partir da observação e armazenamento de cada ponto separadamente, para somente depois ser reconstruída. Porém, o grande problema da invenção de Minsky era relativa ao armazenamento dessas imagens. A tecnologia da época não permitia que as imagens fossem gravadas e ocorria de a imagem ser apagada antes da sua captura. Contudo, os conceitos idealizados por Minsky são utilizados até hoje na microscopia confocal moderna. Devido a estes princípios, a obtenção da imagem em um microscópio confocal é totalmente diferente da obtenção de imagens em microscópios convencionais, a começar da fonte luminosa, onde se tem um laser, ao invés de lâmpadas de fluorescência, que geram uma iluminação pontual, desejada, a depender do diâmetro do ponto iluminado. Geralmente se utiliza um laser de íon de argônio, que possibilita a excitação de um grande número de compostos fluorescentes. A objetiva coletará a luz emitida, e tanto a onda luminosa de excitação, a luz de laser transmitida através da amostra, quanto a emissão fluorescente passarão por um espelho dicróico. Em seguida, a luz emitida pelo agente fluorescente formará a imagem que está em plano focal conjugado, ou seja, confocal, ao ponto iluminado. Essa luz, emitida pelo agente fluorescente, deve passar através de uma abertura confocal, o pinhole, colocado na frente do fotodetector. Finalmente, no fotodetector chegarão apenas os fótons que partiram do plano focal observado, e todos os demais fótons que partiram de pontos focais diferentes estarão sujeitos a desvios em ângulos variados, e eles serão então barrados pelo pinhole e não vão contribuir com a formação da imagem final. O fotodetector nada mais é que um fotomultiplicador ou um fotodiodo altamente sensível. O sinal elétrico no fotomultiplicador é digitalizado e processado pela estação de trabalho, que na maioria das vezes é um computador, através do programa que controla o equipamento para a formação da imagem digital final. Bom, agora vamos falar das técnicas utilizadas aí na microscopia confocal. A microscopia confocal destaca-se na obtenção de imagens valiosas de amostras vivas
e de informação computadorizada tridimensional, na pesquisa biológica, na análise química e de materiais, permitindo a localização tridimensional de estruturas e moléculas marcadas com fluorocromos, conforme observamos aqui nessas imagens. Ela pode ser utilizada aí nos estudos de morfologia de uma grande variedade de células e tecidos, conforme observamos aqui nessas imagens. Dentre as técnicas de microscopia confocal, irei destacar duas técnicas. A técnica de photoablation e a técnica de transferência de energia de ressonância de fluorescência. Vamos iniciar falando da primeira técnica, que ela é dividida em dois métodos. A técnica de photoablating envolve a diminuição da absorção e da intensidade de fluorescência de determinado fluoróforo. Nesta técnica aí, o photoablate ele é utilizado para observar o movimento de substâncias intracelulares, que pode se dar pelo método de perda de fluorescência em fotodegradação e pelo método de recuperação de fluorescência após fotodegradação. Vamos iniciar falando primeiro na técnica de perda de fluorescência em fotodegradação, que é conhecida aí pela sigla FLIP. Essa técnica consiste em medir a taxa de branqueamento de uma estrutura na célula. Nela, um agente químico remove toda a cor aí do componente em estudo e assim é possível observar a direção do movimento do transporte desse componente intracelular a partir da perda progressiva aí da fluorescência. Nessa técnica, o material aí é marcado com um fluoróforo, que pode ser, por exemplo, uma proteína fluorescente como a GFP. Essa técnica de FLIP aí pode ser empregada para a verificação de organelas membranosas e no transporte de proteínas do citoplasma para o núcleo. Nesse segundo método aqui do photoablate, que eu vou comentar, que é a técnica de recuperação de fluorescência após a fotodegradação, ela é conhecida aí, esse método, ela é conhecida pela sigla FREP, Ela consiste aí em você fotobranquear uma região de uma estrutura celular, que é semelhante ali ao método de FLIP, Só que depois você vai monitorar ali a taxa de recuperação de fluorescência e analisar aí a recuperação, em termos de difusão e dissociação de ligação de moléculas solúveis e estacionárias. Esse método aí, ele pode ser utilizado aí, ser aplicado no caso aí em estudos, por exemplo, em estudos de dinâmica intracelular de macromoléculas, em estruturas e organelas supramoleculares. Já para aquela segunda técnica, que é a técnica de transferência de energia de ressonância de fluorescência, ela também é conhecida pela sigla FRET. Essa técnica consiste na excitação de um fluoróforo de estado excitado para outro fluoróforo na completa ausência de emissão e de reabsorção, na emissão e reabsorção de fótons, conforme observamos aqui nesta imagem ilustrativa. Essa técnica, por sua vez, ela pode ser utilizada em uma ampla gama de estudos, como mudanças conformacionais em proteínas e ácidos nucleicos, na montagem de subunidades de proteínas em estruturas poliméricas de ordem superior, também em ensaios envolvendo a hibridização de ácidos nucleicos
nos estudos de interações entre receptor-ligante, como a ligação de antígeno-anticorpo, na distribuição e transporte de lipídios, por exemplo. Como exemplo de aplicação, nós trouxemos da literatura um trabalho publicado recentemente, em fevereiro desse ano, que fala sobre o melhoramento, o aprimoramento da biodegradação do PET por uma proteína de fusão, peptídeo cutinase âncora. E o que é uma cutinase? Né? Uma cutinase é uma enzima multifuncional que pode degradar ésteres, triglicerídeos e PET. Ela também trabalha como uma hidrolase, que nada mais é que proteínas que catalisam a ligação covalente na presença de água. Então, ela trabalha aí na interface água-óleo. Como exemplo de substrato das cutinases, eu mostro aí a cera vegetal, cera animal e o PET. Tá? A cutinase de estudo desse trabalho, ela foi identificada no genoma de uma actinobactéria conhecida como Thermoifida fusca. Ela é encontrada normalmente em matéria orgânica em decomposição. Como eu comentei, ela é conhecida por auxiliar na degradação do PET e durante esses estudos foram identificadas algumas deficiências, como em altas temperaturas que são necessárias para degradar o PET, ela perde a sua atividade catalítica. Então, ela tem essa deficiência e também da fixação ao substrato, ela possui certas limitações. Os pesquisadores, então, trabalharam em cima da deficiência, da limitação dessa cutinase e identificaram na literatura proteína bacteriana com módulo de ligação a carboidrato, proteínas hidrofóbicas oriundas de fungo e peptídeos de ancoragem. Dentre esses peptídeos tem o DSI, que é a dermaceptina, que é um peptídeo termicamente estável. Ele foi isolado da pele de anfíbio e ele também é termofílico, ele tem bastante afinidade à água. O passo seguinte desse experimento foi então fusionar uma proteína GFP, que é uma proteína fluorescente, que é utilizada como biomarcador em diversos experimentos em vivo e in vitro. Ela emite fluorescência na região do verde, do espectro visível, e é um biomarcador bastante utilizado. Foi então testada a adsorção desses peptídeos e proteína na superfície de um filme PET, e depois esse filme passou por um processo de secagem, um longo processo de secagem e lavagem, e em seguida foi realizada uma microscopia de fluorescência confocal. O resultado da microscopia identifica então o peptídeo DSI, como é possível observar aí na imagem D da figura 1, que ele teve uma melhor adsorção na superfície do filme PET. Então, com base nessas informações adquiridas pela microscopia, eles selecionaram esse peptídeo para os próximos passos dos experimentos, que é melhorar a atividade catalítica da cutinase da T. fusca. Eu tentei demonstrar aqui, em um modelinho simples, como ficou a construção final da cutinase. Então, a gente tem aí no primeiro modelo a sequência da proteína e na região N-terminal o peptídeo fusionado, o DSI, e na região C-terminal o biomarcador, a proteína de fluorescência GFP. Então, nós temos a construção com o peptídeo e sem o peptídeo. Então, foi feito todo o processo aí de expressão e purificação das proteínas com e sem o peptídeo DSI. Como é possível ver no esquema também, começou pela transformação bacteriana, seguido de inóculo, de pré-inóculo e inóculo, que é a expressão, e a purificação que foi realizada aí por cromatografia de afinidade, e depois a identificação e a quantificação por eletroforese em gel SDS-PAGE. Os pesquisadores então partiram para a caracterização enzimática da proteína fusionada e não fusionada e fizeram testes aí em diferentes pHs e temperaturas, bem como na atividade relativa em função do tempo. Eu chamo a atenção aqui nas figuras C e D, onde a gente consegue observar que a proteína fusionada com o DSI, com o peptídeo DSI, ela tem uma melhor
a ação, né, ao substrato em relação à proteína que não tem o peptídeo. Então, aí a gente subentende que houve uma melhor ligação ao substrato e a proteína também atingiu, esses ensaios foram realizados numa faixa de temperatura que antes a proteína não alcançava, entre 60 e 70 graus, sendo que a temperatura ótima dela é 80, né? Mas aí como muda a conformação da proteína ao se ligar ao substrato, teve essa pequena alteração. Ainda assim, a eficiência é melhor do que a proteína que não possui o domínio de ligação DSI. Então, os pesquisadores concluíram que esse domínio auxiliou no processo de ligação ao substrato, bem como na termoestabilidade da cutinase de T-fusca.